Pronto, beleza. Deixa eu selecionar aqui. Vamos lá. Para quem estava aqui na aula passada, lembra que essa tinha ficado como a última questão e eu falei para a galera que essa era a mais difícil, né? Então, vou perguntar aqui para a galera que está aqui agora. Vamos fazer essa questão aqui agora, logo no início, porque foi o que eu prometi na última aula. E aí depois o nível vai cair um pouquinho, e aí a gente começa naquela ideia tradicional, né? Do mais fácil para o mais difícil. Então, assim, a gente vai fazer essa daqui porque ela ficou remanescente da aula passada. E aí depois a gente começa de novo da mais fácil. Tá? Então vamos embora. Se chegar alguma mensagem no chat, Giovanni, tu avisa porque eu não tô vendo aqui. Vamos lá. Wallenberg chegou por acidente ao planeta Saturnino, que possui duas raças de habitantes, os Maf e os Meph, que são visualmente indistinguíveis. O guru Mamef, ancestral de todos os habitantes e o ser mais sábio e sincero daquele planeta, lhe dá as boas-vindas e diz as seguintes informações. Os Maf sempre falam a verdade. Os Meph sempre mentem. Há apenas dois portais de saída desse planeta. O portal da Terra, que lhe levará de volta para casa, e o portal da perdição, que leva a um lugar que, bem, é melhor nem mencionar. Cada portal é protegido por um guardião, sendo que um deles é Maf e o outro é Meph. Você tem uma chance de fazer uma única pergunta a um dos guardiões, mas a pergunta deve ser formulada de modo que na resposta o guarda aponte para um dos portais. Mas você pode entrar em qualquer portal. A conversa foi interrompida por uma discussão entre os dois guardiões. Vamos chamá-los de Guardião 1 e de Guardião 2, já que é impossível distingui-los. Guarda 1. Eu sou o guardião do Portal da Terra. Guarda 2. Você mente. Eu sou o guardião do Portal da Terra. Guarda 1. Se eu fosse da sua raça, eu diria que não sou o guardião do Portal da Terra. E o guarda 2. E se eu fosse da sua raça, eu diria que não sou o guardião do Portal da Terra. Após a discussão, Mamef desapareceu. Como o Ollenberg pode voltar para a Terra são e salvo, fazendo apenas uma pergunta a um dos guardiões. Beleza. Questão longa, né? Um enunciado gigantesco, mas ela pode ser resumida. E é isso que eu vou fazer agora. Basicamente você tem duas pessoas, né? Você tem, no caso, dois guardas, né? Você está chegando num planeta e aí tem dois guardas lá. Um guarda, ele vai sempre falar a verdade, agora você não sabe qual deles é quem, né? E o outro, ele sempre vai mentir. E eles estão em frente a um portal. Um portal que vai levar para a Terra, o outro portal que vai levar para a perdição. E aí você tem uma única chance de fazer uma pergunta a um deles. Que pergunta tem que ser essa? Deixar vocês pensar por alguns minutinhos. E aí eu volto. A Ana levantou a mão? Pode falar, Ana. Tá dando pra me ouvir? Tá perguntando o quê? Ah, tá. Então, Ah, tá. tá. Então, eu acho que tem, tipo, uma forma de saber se um dos guardas tá mentindo, que no caso seria perguntar uma pergunta óbvia, que, tipo, você já sabe a resposta, tipo, 2 mais 2 é 4. Aí uma pessoa, um guarda, vai responder que não, no caso, o guarda que tá mentindo, e o guarda que tá falando a verdade vai responder que sim. Aí você vai saber qual guarda tá falando a verdade e qual guarda tá falando a mentira. Tua ideia ela foi bem sagaz, eu diria, mas tem que lembrar que tem umas regras, né, que você tem que seguir, que está aqui na questão. Uma é que você só tem uma pergunta a um dos guardiões. Então, se você, por exemplo, você gastar a sua pergunta perguntando se 2 mais 2 é igual a 4, acho que não seria uma parada legal. Até porque, por exemplo, você descobrir ou não o guarda que fala a verdade ou não vai fazer tanta diferença assim, né? Inicialmente. E a outra é que a resposta, você tem que formular uma pergunta, ó, esse ponto aqui, ó. Você tem uma chance de fazer uma única pergunta, mas a pergunta deve ser formulada de modo que na resposta o guarda aponte para um dos portais. Então não tem como eu perguntar para ele tipo uma coisa de sim ou não,
porque não tem como ela apontar para um sim e para um não, né? Ele teria que apontar para um dos portais. Então, por isso que limita e você não consegue fazer desse jeito que tu sugeriu agora. Alguém tem alguma outra ideia ou a própria Ana pensou em outra coisa? Pode falar, Helena. É só você chegar perto de um portal. Aí olha para a cara deles. Se você entrar, ficar perto de um portal, fingir que tá entrando, o que tá mentindo e for aquele portal errado, ele vai ficar com o cara do mal. Daí o outro vai ficar provavelmente desesperado. Mas se você entrar no outro portal que é o certo, é só o outro vai ficar com ódio, enquanto o outro vai ficar feliz. É uma ideia inteligente também. Só que tem um outro ponto que também proíbe isso de acontecer, que é o quê? Aqui, ó, os dois, eles são aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eles são visualmente indistinguíveis. Então, é tipo assim, as reações dele, tudo que eles fazem são exatamente iguais. Você não consegue distinguir a olho nu. Você não consegue ver uma coisa diferente entre eles dois. Eles são exatamente iguais, um do outro. Então, a face deles, a expressão deles não vai fazer diferença. Mas o gesto que ele fizer algo assim. O gesto que ele vai fazer é porque assim, pensa que ele também não sabe qual portal que ele tá na frente dele. Tipo, ele não sabe se ele tá. O próprio guarda, ele não sabe se ele tá na frente do portal da Terra ou se ele tá na frente do portal da perdição. Então, os guardas, eles vão fazer sempre a mesma reação e você vai poder perguntar para um deles só, não é para os dois, é para um deles só, uma única pergunta. E é essa pergunta que eu quero saber. Por isso que essa é a questão mais difícil. Ela era a última questão da última aula. Só que aí não deu tempo, aí a gente trouxe ela para essa aula. Mas aí depois o nível vai baixar mais um pouquinho, pode ficar tranquilo, que né, o nível não é tão alto assim, não. Eu tenho uma ideia. Vai lá, João, fala. Se você pergunta para um guardião o que o outro responderia se você o perguntasse qual é a porta certa. Se ele falasse a verdade, ele ia falar a porta errada, porque o outro falaria a porta errada. Se ele mentisse, ele ia falar a porta errada, porque o outro falaria a porta certa. Nesse caso, você iria na porta oposta a que ele te respondesse, em qualquer uma das duas ocasiões. Aí você garantiria que sempre iria na porta certa. Correto, João. O seu pensamento está correto. E essa é uma das soluções dessa questão. E aí é onde entra o que eu, né, o porquê eu trouxe essa questão aqui, porque eu tenho trazido essa questão aqui. Essa questão, ela caiu numa Olimpíada que eu fiz, a Olimpíada Paraibana de Matemática de 2019, no nível 2, que é o nível 8º e 9º ano. E aí, eu não soube responder. Na época, eu fazia o 9º ano, e eu não soube responder essa questão, eu fiz, na verdade, para ser sério, eu respondi basicamente igual a Ana respondeu, eu falei, suponha que o portal, esse portal aqui é o portal, sei lá, é 1, e esse outro portal é 2, quanto é 1 mais 1? Aí ele apontava para a resposta certa, e aí eu ia porque estava falando a resposta certa, entendeu? Então, foi isso que eu fiz, só que aí, né, eu fraudei, não dava para fazer isso, que isso é engraçadinho. Então, a resposta do João está correta e é a resposta que está no gabarito dessa questão. Se você for ver o gabarito dela, tipo, a resolução dessa questão, passa exatamente por esse motivo de você fazer um guarda se passar por outro. Mas aí, esse ano, 3 anos depois, 4 anos depois, a gente descobriu que tem uma outra solução. Eu estava falando com um cara que escreveu essa questão e a gente estava mostrando ela para umas crianças lá e tal. E as crianças chegaram numa outra solução aleatória, assim, e a gente falou, essa solução é funcional. E aí, essa solução, já que João trouxe uma, eu vou trazer a outra, essa solução que é funcional. Tirou quanto na prova? Helena, eu nem lembro, Helena. Foi em 2019. Eu lembro que eu peguei menção honrosa na Olimpíada, mas eu não lembro que nota eu tirei, não. Mas essa questão aqui eu zerei com certeza. Ela valia 20 pontos, eu zerei esses 20 pontos aqui. Mas vamos lá. Partindo para a solução. Ó,
Imagine que você tem dois portais, né? Você tem aqui, ó, vou até desenhar aqui na ponta aqui, ó. Você tem um portal aqui e você tem um outro portal aqui. Beleza. Temos aqui dois portais. Daí tem uma pessoinha aqui e uma pessoinha aqui, que eu não vou desenhar porque, né, não faz diferença. Então aqui, esses dois portais, ó, eles são indistinguíveis, então eu vou chegar aqui e vou me deparar com esses dois portais. E eu não vou fazer ideia. Deixa eu até diminuir aqui, melhor. Peraí. Deixa eu diminuir aqui para poder eu conseguir ter um pouquinho mais de espaço. Já que todo mundo já leu a questão, né? Então eu posso diminuir aqui que não tem problema. Ó, vamos lá. Beleza. A gente tem aqui o portal 1 e o portal 2. E a gente não sabe qual portal é qual, tá? Então eu não sei se esse aqui é o da Terra ou se esse aqui é o da perdição, nem se esse aqui é Terra, nem se esse aqui é perdição. Então, basicamente, só cheguei e me deparei com esses dois portais aqui. E aí tem um cara na frente de cada portal, né? Beleza. Daí, eu pego essa discussão aqui, ó. Ah, Daniel, qual a importância dessa discussão? Vamos lá. Um desses guardas, ele sempre fala a verdade, certo? E aí, os dois, eles disseram, eu sou o guardião do portal da Terra. E o outro também disse, eu sou o guardião do portal da Terra. Então, a gente pode afirmar, ter a certeza absoluta, que o guardião do portal da Terra, ele fala a verdade. Por quê? A pessoa que falou a verdade, que sempre fala a verdade, em algum momento, não sabe se ele é o guarda 1 ou o guarda 2, mas ela falou que é o guarda do portal da Terra. Então eu sei que o cara que fala a verdade está na frente do portal da Terra. O cara que sempre mente está na frente do portal da perdição. Beleza, essa pergunta já é fenomenal. Quer dizer, essa informação já é fenomenal e eu nem precisei fazer uma pergunta para obter ela. Então, só por ter pegado esse diálogo deles dois, eu já matei isso. Daí, vamos lá. A gente precisa fazer esses dois guardas apontarem para o mesmo portal. E aí eu decido o que vou fazer com essa informação. O João, ele fez os dois guardas se passar, independente de quem respondesse, né, se passar pelo outro. Então, fingir que um é da raça do outro, e aí ele responder como se fosse o outro, aí os dois apontariam para o mesmo portal. E aí você iria no outro. Certo? Então, por exemplo, se esse aqui fosse o portal certo, os dois guardas, independente de qual eu perguntasse, eles iam apontar para esse portal. E aí eu, como eu ia saber que eles iam apontar para errado, entrava nesse. Só que o que eu vou fazer é o contrário. É fazer com que, independente do guarda que eu pergunte, aponte para o portal que eu devo entrar. E qual é essa pergunta, Daniel? Simples. Qual é o seu portal? Então, por exemplo, se eu chego para o guarda que fala a verdade e eu pergunto para ele qual é o seu portal, ele vai apontar para o próprio portal, certo? Então eu vou saber, opa, se ele apontou para o próprio portal, então ele está falando a verdade, logo eu sei que é a Terra e eu vou entrar nesse portal. Agora, se eu perguntasse para o guarda da mentira qual é o seu portal, ele ia apontar para o portal oposto. Porque ele ia mentir, né? Ele não vai apontar para o portal de fato, ele vai apontar para o portal oposto. Aí eu vou falar, opa, se ele apontou para o portal oposto, significa que ele é o cara da mentira, ele está na perdição. E o lugar que ele está apontando, na verdade, é a Terra. Então é só ir para onde ele está apontando. Pegaram o raciocínio? Basicamente essa é a solução. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário a fazer? E aí, Giovanni pode ir para a questão dele. Acho que o pessoal... Não sei se o pessoal tem dúvida, eu vou só olhar aqui o chat. Deixa eu ver... O João, inclusive, muito boa também. João, basicamente o que eu fiz foi exatamente a mesma coisa que você fez, só que tu fez ele apontar pro portal oposto, o portal que eu não devo ir. Eu fiz ao contrário, fiz ele apontar pro portal que eu devo ir. Isso. Enfim, vamos lá. Lá veio. Tá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. E eu gastei meus últimos neurônios para tentar acertar a questão. Essa é a função da prova da Olimpíada Paraibana de Matemática. E aí, tipo, aquela era a última questão, ou seja, a questão mais difícil. E, nossa senhora, eu também fiz essa prova. E aí eu, como Daniel, assim, fiquei... Pô, tá maluco. Eu acho que todo mundo que fez a prova. Não sei se teve gente que acertou. A gente pode até ver depois, mas... Véi, surreal. Surreal essa questão.
Vamos embora para a próxima, né? Seguindo agora o tema, voltando ao normal, vamos dizer assim. Questãozinha aqui tranquila. E é o seguinte, essa questão, se eu não me engano, é nível 1 ou 2. Mais facilzinho, né? Serve um pouquinho da linha de raciocínio da questão anterior. Bruno está perdido no interior de uma caverna, né? Beleza. E aí, olhando o mapa, ele encontra 3 passagens numeradas, conforme a imagem abaixo. A saída está aqui. A 2 diz a saída não está aqui. 3 diz a saída não está na passagem 1. No mapa, há a informação de que, embora acima de cada passagem exista uma mensagem, somente uma das mensagens é verdadeira. Ajude Bruno a descobrir qual passagem está a saída. Então, se apenas uma é verdadeira, a gente consegue fazer aquele joguinho, né, de um tá falando a verdade e os outros estão mentindo. A gente assim consegue desenrolar. Então, vamos lá. Vamos supor, primeiramente, né, que essa porta está falando a verdade, né, no caso, o que está escrito. A saída está aqui. Então, vamos lá. A saída não está aqui. Isso aqui seria falso. Ou seja, isso aqui está dizendo que a saída é aqui. Já anula a opção 1, né? E aí vamos lá falar que a número 2 está dizendo a verdade. Então a saída está aqui, isso aqui é falso. A saída não está aqui, isso aqui é verdadeiro. E aí a saída não está na passagem 1. Isso aqui teria que ser falso. Ou seja, concluindo que a saída está na passagem 1. E é o que contradiz o que a passagem 1 estava dizendo, né? Então, o que resta, né, é que esse aqui seja mentira, esse aqui seja mentira, esse aqui seja verdade. E aí vamos lá. Se for assim, né? Deixa eu ver se alguém já lançou. Ah, não. Que essa questão aqui você pega ela logo na segunda, né? Ó, a terceira sentença, né, tá dizendo assim: a saída não está na passagem 1. Verdade. A saída está aqui. Isso é uma mentira. E aí a 2 diz assim: a saída não está aqui. O que conclui que a saída está aqui na passagem 2. E aí a gente descobre o resultado. Porque, ó, como a saída não está na passagem 1, isso aqui é uma verdade. Ela realmente não está na passagem 1. E aí a saída está aqui. Ou seja, a passagem 1 estaria mentindo. O que a gente quer, né? Que a 1 esteja mentindo e que de fato não esteja no 1. E aí, com isso, a gente descobre que a passagem 2 é a certa. Ou seja, Bruno, no caso, não deseja, né? Ele deseja, mas ele precisa ir na passagem 2 para sair dessa caverna. Vocês conseguiram entender? Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha no chat. Sim, sim. Alguém respondeu aí, não sei quem foi. Helena disse que não. Tá, Helena, vamos lá. Olha, quando é questão assim que geralmente um fala a verdade e os outros falam a mentira, a melhor solução para isso é você fazer suposições. Ou seja, supor que um está falando a verdade e o restante mente, certo? E é isso que a gente vai fazer, beleza? Então, nesse tipo de situação, a gente precisa supor alguma, né? Então, vamos pela ordem, certo? Então, supondo que o primeiro fala a verdade e todos os outros mentem, certo? Então, ó, se o primeiro fala a verdade, ele diz assim: a saída está aqui. Então, a saída deve ser aqui, certo? Agora, vamos ver se não tem nenhuma contradição. O 2 fala assim: a saída não está aqui. E ele está mentindo, ou seja, a saída está aqui. Isso é uma contradição, entendeu? Então, o que é que a gente conclui? Que na nossa suposição, a gente não pode começar dizendo que o primeiro está falando a verdade. Ou seja, a gente tem que o primeiro é mentira, certo? Logo, vamos para a segunda sentença, está falando a verdade. E aí, concluindo, a terceira tem que estar mentindo também. Então, a saída está aqui. Isso é uma mentira. Beleza. Certo. A saída não está aqui. Isso aqui é uma verdade. Beleza. Certo. E aí, a saída não está na passagem 1. Ou seja, uma contradição, porque é falso. O que diz que a saída está na passagem 1. E aí, na passagem 1, tem dizendo a saída está aqui e ele está mentindo. Então, contradiz, né? Não pode ser. Certo? Logo, a gente vem aqui
para a próxima situação que a gente tem. Falso, falso, verdadeiro, certo? Deixa eu ver se eu... Pronto. Nisso, a gente diz que é verdadeira a terceira sentença, ou seja, a saída não está na passagem 1. Beleza? A saída está aqui, isso é uma mentira, ok, tudo certo. E aí a opção 2 diz assim, a saída não está aqui, e é uma mentira, ou seja, a saída se encontra aqui. Entendeu? Conseguiu entender isso aí? Onde tem um falando a verdade, os outros mentindo e não tem contradições. Tranquilinho essa daqui, né? Então Bruno tem que descobrir que a passagem, né? No caso a gente descobriu para Bruno que a passagem da saída é a 2. E aí ele pode ir para casa. Certinho? Deixa eu ver se mais alguém confirma. A Ana Luísa disse que sim, o João também. Beleza. Então vamos para a próxima. Vai lá, Daniel. Vamos lá. Agora, pô, dá até vergonha. Depois daquela questão tão legal, vai cair tanto nível agora, vai ficar quase sem graça a questão aqui agora. Mas vamos lá. Você quer uma questão de nível 1, né? Ele caiu na prova da primeira fase, do BBB 2009, nível 1, questão 11. Então, vamos lá. Arnaldo, Beto, Celina e Dalila formam 2 casais. Os 4 têm idades diferentes. Arnaldo é mais velho que Celina e mais novo que Dalila. E o esposo de Celina é a pessoa mais velha. É correto afirmar que... E aqui a gente tem 5 opções. A. Arnaldo é mais velha que Beto e sua esposa Dalila. Arnaldo é mais velho que sua esposa Dalila. Celina é mais nova de todos e seu marido é Beto. Dalila é a mais velha que Celina e seu marido é Beto. Ou Celina é mais velha que seu marido Arnaldo. Beleza. Essa daqui eu acho que eu já vou partir direto para a solução, tá? Ela tem um pensamento bem tranquilo de fazer, então acho que vocês vão acompanhando junto comigo aqui, ó. Vamos lá. Eu vou chamar aqui Arnaldo, Beto, Celina e Dalila de A, B, C e D, tá? Só para facilitar aqui, porque na hora que eu vou fazer a digitação. Então vamos lá. A gente tem que Arnaldo, ele é mais velho que Celina. Então eu vou colocar aqui, ó. Arnaldo, ele é mais velho que Celina. E ela é mais novo que Dalila. Então Dalila, pronto, tá aqui. A gente tem, ó, Dalila mais velha que Arnaldo e Arnaldo mais velho que Celina. Pronto. Daí ele disse o seguinte, o esposo de Celina é a pessoa mais velha. A gente tem 2 caras aqui, ó, Arnaldo e Beto. Certo? E aí ele diz, o esposo de Celina é a pessoa mais velha, ou seja, tem uma pessoa mais velha aqui, é um cara, e é a pessoa mais velha de todos aqui, que é o X. Quem é essa pessoa? Se Arnaldo já está aqui, só pode ser Beto. Então a gente descobre que Beto é o esposo de Celina e, consequentemente, a pessoa mais velha. Beleza, a gente tem aqui, ó, Beto, Dalila, Arnaldo e Celina. Então vamos lá. É correto afirmar o quê? Ó? Arnaldo é mais velho que Beto. Arnaldo é mais velho que Beto? Não. Então já descarta a letra A. Arnaldo é mais velho que sua esposa Dalila. Arnaldo é mais velho que sua esposa Dalila. Não. Celina. Deixa eu até uma caixinha aqui. Celina é a mais nova de todas e seu marido é Beto. Celina é a mais nova de todas, correto. E seu marido é Beto. Sim, correto. Então, essa daqui está correta por enquanto. Vamos ver só se não tem mais nenhuma para não ter contradição aqui, né? Dalila é a mais velha que Celina. Dalila é mais velha que Celina. E seu marido é Beto. Não. O marido a esposa de Beto, na verdade, né, é Celina. Então, essa afirmaçãozinha aqui está errada. E aí, a alternativa fica errada também. Vamos ver aqui. Celina é mais velha que seu marido Arnaldo. Celina não é mais velha que Arnaldo e muito menos o marido dela também. Então, também não pode ser essa. Logo, só pode ser a letra C, a resposta correta. Todo mundo conseguiu entender? Essa é mais tranquila. C. Geral já pegou aqui no chat. Beleza. Todo mundo conseguiu entender. Todo mundo respondeu aqui até com antecedência antes da solução aqui. Tranquilinha, só para pegar o raciocínio. Para quem é nível 1 aí já dá aquela estalinha do que é lógica. Basicamente funciona
Mas tem muitas questões assim, umas mais difíceis, inclusive, mas que você resolve usando essa mesma lógica, de ir colocando assim, e montando uma tabelinha assim, esse aqui é mais novo que esse, então já deixa aqui para baixo, esse aqui é mais velho que esse. Também tem muito, tanto na questão de idade, quanto na questão de corrida. Fulano de tal chegou primeiro que fulano de tal. E aí, o que acontece? Essas questões são bem, bem comuns na OBMAP. Então, agora Isso vamos para a não é próxima. prova de matemática? Sim, é prova de matemática. E na matemática tem um assunto chamado lógica. E aí na Isso, lógica, lógica. geralmente, a gente nunca usa cálculos matemáticos. A gente usa Exato. lógica matemática. É a matemática sem as equações. Isso, é porque eu não vi nenhum cálculo. Justamente isso. Na lógica, geralmente, a tendência é que você não use cálculo nenhum. Exato. A lógica é um pensamento matemático, coisas que você vai concluindo, tirando as coisas de cima, tirando uma coisa aqui, uma coisa significa outra, e aí você vai pegando essas ideias e aí consegue resolver. Raciocínio lógico matemático, RLM. É muito bom. Então vamos lá. Próximo. Eu acho que eu vou fazer primeiro essa daqui, Daniel. Depois eu volto. Que essa aqui Ô, Helena, as outras provas que eu fiz não tinha isso ou tinha pouco. Helena, esse é literalmente o assunto mais cobrado no BMAP. Então, aqui, a gente tá no aula preparatória para o BMAP, né? E essa é realmente a questão, é o assunto, né, que mais cai no BMAP. Então, a gente está trazendo aqui, é bem importante. E, assim, embora, por exemplo, essa última questão tenha parecido bem fácil, a primeira questão já não foi tão fácil assim, né? O João conseguiu resolver com um tempinho também, mas você não consegue ler ela e já ter o estalo de qual é a resposta. Então, exige você a pensar. Né? Se você, não, por exemplo, não tivesse a ideia de, vou fazer os dois apontarem para o mesmo portal, para que serve esse diálogo aqui, você não conseguiria resolver. Então, assim, embora tenha uma questão que parece ser mais fácil, tem outras que são bem mais complicadas, você passa horas e horas e não sai do lugar. A gente recomenda, inclusive, você olhar depois a videoaula que já tá postada no nosso grupo, né, no nosso canal do YouTube, né? Então você pode olhar a parte 1 lá também. Isso aí. Aí qualquer coisa, sem erro nenhum. Botou lá Projeto Bobigo no YouTube, primeiro canal que aparece e afins. João perguntou, a gente vai ver combinatória? Com certeza. É um dos assuntos também que são mais cobrados no BMAP, além da lógica, é a combinatória. Isso aí a gente vai pegar, provavelmente na semana que vem a gente já muda o tema, né? A gente tá fazendo geralmente aí como tem, né, no programa de iniciação científica da OBMAP, a gente tem ciclos e aí a cada ciclo um tema, né? E aí provavelmente o próximo tema a gente já muda, né, no caso, próxima semana. É isso. Eu vou pegar essa questão aqui porque eu acho que ela é mais da hora. Acho que melhorzinha de fazer, né? Aí a gente começa por ela, qualquer coisa a gente volta. Certo? Vamos lá. 3 corredores participam de uma corrida. Antes da corrida, 4 espectadores fizeram as seguintes previsões. Vamos lá. Smith será o vencedor. Okuda vai terminar antes de Chaves. Eu vou falar Chaves, tá? Para não falar Chaves, sei lá. Enfim, Chaves. Chaves vai terminar logo depois de Smith. Okuda não vai vencer. Ao final da corrida, verificou-se que um número par de previsões ocorreu. Em que ordem os corredores terminaram a corrida? Então vamos lá. Um número par de previsões ocorreu, certo? Esse número par, ele pode variar de 0. O 0 eu posso colocar como par, né? Eu considero par. Mas enfim, vai até, sei lá, infinitas vezes, né? Fiz essa nas atividades do PIC. Essa é muito boa, velho. Muito boa. Então vamos lá. Primeiro, o que é que a gente pode concluir? Se Smith for vencedor, a primeira e a quarta previsões vão estar certas, certo? Que aí Smith seria o vencedor. E aí Okuda não venceria, né? Porque quem venceu foi Smith, beleza? E aí, além disso, né? A segunda e a terceira ia ter uma delas certa e a outra errada, né? Então, eu teria que Chaves vai terminar logo depois de Smith
E aí, uma errada seria que Okuda vai terminar antes de Chaves, mas isso aí pode variar, né? Então vai ter uma certa e uma errada, beleza? E aí, com isso a gente teria ó, uma certa, duas certas, né? E uma dessas duas aqui estariam certas também. Logo, a gente teria 3 alternativas corretas, né? Ou seja, 3 previsões verdadeiras. E isso não pode, porque a própria questão diz, ó, um número par de previsões ocorreu, certo? Logo, a primeira previsão errada é que Smith será o vencedor, beleza? Vocês conseguiram compreender até aí? Então vamos lá. Então Smith será o vencedor. Isso aqui é uma previsão errada, certo? E aí vamos lá. Se Chaves fosse o vencedor, né? Vamos supor aqui, Chaves foi o vencedor. A gente teria o seguinte, a gente só teria a quarta previsão seria certa, né? Porque aí se Chaves fosse o vencedor, ele não poderia terminar depois de Smith, seria errado. Okuda vai terminar antes de Chaves. Isso aqui também seria errado. E aí Okuda não vai vencer, isso aqui seria certo. Beleza? Logo, a gente só teria uma certa, o que contradiz também com o enunciado. Então, o que é que a gente já pode ir concluindo aqui? Vamos lá. A gente sabe que Okuda é o vencedor, certo? Portanto, né, a primeira previsão aqui não é certa. Então, já descarta. E a quarta também não, né? Porque Okuda seria o vencedor, né, nessa suposição. E aí Okuda não vai vencer, isso aqui seria falso. Logo, né, a segunda previsão seria certa. Okuda vai terminar antes de Chaves, né? Porque ele foi o vencedor, então ele terminou antes de todo mundo. Consequentemente, a terceira previsão também seria certa, porque Chaves termina logo depois de Smith. Beleza? Dessa forma, a gente teria que Okuda é o vencedor. Vou botar OK, assim. Smith, vou botar SM. E aí depois o Chaves, botar CH. Né? Nessa ordem aqui, certo? Então, o que é que a gente conclui? Ele só pergunta aqui, ó, em que ordem os corredores terminaram a corrida. A gente só colocar aqui nas ordens, certo? Smith, Okuda, Chaves. Beleza? Aí, eu já tinha colocado, ó. Rapaz, eu acho que o Okuda é o vencedor. Nenhuma. Duas ou então todas estão corretas. Okuda, Smith e Chaves. Isso aí. Okuda, Smith e Chaves. Esse aqui é o gabarito da questão. Tranquilinha, né, ela? Ela é mais só você fazer suposições e eliminando o que contradiz, né? Ela é bem tranquila. Todo mundo conseguiu entender, né? Ok, tudo bem. Então vamos para a próxima. A próxima, no caso, é a 5 aqui. Vai lá, Daniel. Bom, vamos lá. Próxima. Deixa eu só acessar aqui a aba de novo. Aí, pronto. Quando eu tinha a idade que você tem hoje, nossas idades somavam 40 anos. E a tua idade era 1/3 da minha. Determine a minha idade hoje. Beleza. Essa aqui a gente vai precisar fazer conta mais raciocínio lógico. Então, a Helena, se eu não me engano, falou das contas aí, elas apareceram. Então, vamos lá. De uma forma bem sucinta. Quando eu tenho a idade que você tem hoje, nossas idades somavam 40 anos. Então, já vamos lá, já vamos facilitar nossa vida aqui, ó. Chamar de x a idade de um e de y a idade do outro. Então, x mais y é igual a 40. Certo? Então, a gente tem isso aqui. Tranquilinho, todo mundo consegue pensar nisso, né? E aí a gente tem, ó, que o x, ele é igual a 1/3 do y. Ó, x é igual a 1/3 do y. Por que isso? Porque está literalmente escrito na questão aqui, ó. Tua idade era 1/3 da minha. Então, x é 1/3 de y, tá?
Então, a gente tem que, se x, né, se x é igual a 1/3 de y, logo o y vai ser igual a 3x. Concordam comigo? Passa esse para lá, multiplicando, e aí vai ficar y igual a 3x. Sabendo que y é igual a 3x, a gente consegue somar aqui, né, substituir isso aqui nessa fórmula aqui de cima. Então, x mais 3x vai ser igual a 40. A gente sabe que x mais 3x é 4x, então a gente vai ter aqui, ó, x é igual a 40 sobre 4, que é igual a 10. X é igual a 10 e y vai ser igual a 30, né? Porque x mais y é igual a 40, então y vai ser igual a 30. Só que aí vem o pulo do gato. Ele perde, ó, determine a minha idade hoje. Então, 20 anos se passaram, né? Daí, você vai somar y, que é 30, mais 20, que é 50. E essa é a minha idade hoje. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Tem uma muito boa do Pique que eu fiquei confuso. Posso mandar para você, Giovanni? Pode sim, João Victor. Porque se passaram 20 anos? Ia pedir a mesma coisa. Fiquei confusa. Por que 20? Tá, vamos lá, galera. A gente tem X e Y sendo a idade da galera, né? Então, somavam 40 anos. Ó, cadê? Quando eu tinha a idade que você tem hoje, nossas idades somavam 40 anos e a tua idade era 1/3 da minha. Então, ó, eu tinha 30 anos, né? E aqui, ó, ele tinha 10. Então, ele falava o quê? Quando eu tinha a tua idade. Quando eu tinha a tua idade, ou seja, quando essa pessoa de 30 anos tinha 10 anos, foi há 20 anos atrás, certo? Então, qual a minha idade hoje? Já que já se passaram 20 anos, então 30 mais 20 é igual a 50. Entenderam de onde veio esse 20? É quanto tempo passou desde que ele tinha aquela idade nossa. Nossa, entendi agora. Então, a pessoa tem a pessoa tem 50 anos e a outra pessoa, né, a pessoinha X ali, ela vai ter hoje 30 anos, porque né, se passaram 20. É tão simples, né? E aí, tipo, por causa dessas besteirinhas assim, a gente esquece e a gente perde a questão. É. Então, E uma questão, agora rapaz, é tu, vale Giovanni. tanto, principalmente para medalha. Ave Maria. Vamos lá, agora eu vou voltar para a questão 4, que eu tinha pulado a questão, né? Que aí, falei, não, eu acho que essa aqui é melhor e tal. Beleza, vamos lá. Ontem, a professora Robemi observou a chegada de seus alunos para sua aula e notou que cada estudante apertou a mão de 6 meninas e 8 meninos. Beleza. O número de apertos de mão entre meninos e meninas foi 5 a menos do que os outros tipos de aperto de mão. Ó, isso aqui é uma informação muito importante. Apertos de mão entre meninos e meninas, ou seja, eles entre si, foi 5 a menos do que os outros tipos de aperto de mão, certo? Quantos estudantes foram observados pela professora Robemi? Então vamos lá. Vamos colocar aqui que X vai ser o número de meninos observados pela professora e Y o número de meninas, certo? Tudo bem até aí, né? E aí vamos lá. Como toda menina, né, ela apertou a mão de 8 meninos, não é isso? Tem dizendo aqui. Então vamos lá. Toda menina apertou a mão de 8 meninos. Deixa eu só refazer aqui. 8 meninos, certo? Mas por outro lado, né, a gente sabe que todo menino apertou a mão de 6 meninas.
Beleza? Então, o número de mãos entre meninos e meninas, a gente pode escrever como 6x, certo? Sendo aqui, beleza? E aí, o que é que a gente conclui? Que isso aqui é igual, ó. 6x é igual a 8y. Belezinha até aí, né? Vocês conseguiram entender? Vocês vão precisar entender isso aí pra gente dar continuidade. Porque depois começa a parte que buga a cabeça. Vou até reescrever aqui. Então a gente conclui que 8y é igual a 6x. Beleza? Beleza, então vamos lá, vamos embora. Então vamos fazer o seguinte. Cada menino apertou a mão de outros 8 meninos. Certo? E a gente sabe que tem X meninos. Beleza, basta a gente descobrir quantos meninos são. Mas vamos lá. Então, o que é que teria acontecido? Seria 8x apertos de mão entre meninos, né? Mas aí a gente conta, né, cada aperto de mão 2 vezes, né? Porque um aperto de mão é entre 2 pessoas, né? Tem que ser. Então, a gente conta 2 vezes. Logo, o número de apertos de mãos entre meninos é de 4x, né? Porque a gente pega por 2. Isso aqui vai dar 4x, beleza? Compreendem até aí, né? Tranquilinho. Então vamos lá. A mesma lógica a gente vai usar para o aperto de mãos entre as meninas, né? A gente sabe que cada menina ela apertou, né, a mão de outras 6 meninas. Logo, há Y meninas. Beleza? E aí, com isso, né, é só a gente fazer a mesma coisa aqui. São 6 meninas. 6x. 6x? É. Logo, não, o menino é Y, né? É verdade. Se a gente tem 6x, a gente tem que dividir por 2, né? A gente tem 3y. Só apagar aqui essa parte de cima. Pronto. Beleza? Deixa eu ver se a galera tá entendendo. Beleza. Então vamos embora. Vamos lá. Logo, vamos fazer o seguinte. Vamos para a parte mais boa. Para a parte mais boa, não. Pra parte melhor, né? Vamos falar assim. Deixa eu apagar aqui. Deixar essa informação aqui porque ela é muito importante. Então vamos lá. A gente sabe que 8y é igual. Aí vem 4x mais 3y. Isso aqui, a gente vai subtrair os 5, né? Beleza, né? Até aí? Tá. Então vamos lá. O que é que a gente conclui? Se a gente fizer aqui, ó, a gente conclui que x, né, que é o número dos meninos, dos apertos entre os meninos, é a mesma coisa que 4/3 de y. Certo? Então, o que é que a gente pode fazer? A gente só faz uma substituiçãozinha aqui, ó. Onde tem x, a gente substitui por 4/3 de y, certo? Então vamos continuar. 8y é igual a 4 vai multiplicar 4/3 de y mais 3y menos 5, certo? Tem como você fazer umas generalizações sobre esse tipo de questão para a relação. Na maioria das vezes, impacto desse estilo. Perfeito. Acho que você vai entender essa lógica aqui, João, porque aí é só a gente ir substituindo, sabe?
não tem muito o que fazer não. Aqui é substituição. A gente achou o jeito, né, de fazer. É só substituir aqui. Só dar sequência, né? Então vamos lá. Ó, vamos logo enxugar tudo, né? A gente vai ter 24y. Calma aí que tem gente ligando. 24y vai ser igual a... Vou pegar aqui, ó. 16. 4 vezes 4, 16. Mais 9y menos 15. Certo? Isso aqui fica bem mais fácil. Por quê? Porque é só a gente pegar, passar o que está depois da igualdade e passar para o outro lado, né? E aí a gente vai ter 16 mais 9, né? 25, certo? 25 menos 24, ó. A gente corta isso aqui é 25. Y. E aí 25 menos 24, a gente vai ter que é igual a 1y é igual a 15, certo? Logo, o que é que a gente concluiu aqui? A gente sabe que a gente já achou o y, né? Y é igual a 15. Agora é só a gente substituir aqui na segunda equação que a gente tem. Calma aí, deixa eu ir apagando aqui. Motorola. Pô, é porque eu esqueci de colocar no silencioso. E aí o pessoal tem isso, eles só me ligam quando eu tô ocupado, né? Mas enfim, vamos embora. Dando continuidade, pra gente não perder o raciocínio, a gente tem que 8y é igual a 6x. Logo, a gente descobriu que o x equivale, no caso o y equivale a 15. Eu vou até anotar aqui, ó. Y é igual a 15. Informação importante. Então aqui a gente substitui 8 vezes y, a gente coloca 8 vezes 15, que é igual a 6x. Aqui fica fácil, fácil, fácil. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. Certo? Então vai ser... fazendo aqui, só passar para o outro lado, né? Multiplicando, vai passar dividindo. A gente tem que x é igual a 20. Beleza? Deixa eu ver. Beleza. Tá, então até aí, ok. Logo, o que é que a gente conclui? A gente conclui que nesse dia aí, bendito, foi observado pela professora 15, né, mais 20. Porque a gente descobriu que x é 20, ó. Então a gente descobriu que nesse dia foram observados pela professora, é só a gente somar os dois, né? 20 mais 15, 35 estudantes. Então, acho que ficou foi todo feio. 35. E aí desses 35, são 15 meninas, né? E 20 meninos. Beleza? E agora tem uma observaçãozinha aqui interessante. É que assim, a professora notou que cada estudante apertou a mão de 6 meninas e 8 meninos. Mas aí não diz quais foram os meninos, né? A gente não sabe se foram os mesmos meninos e as mesmas meninas, não é isso? E aí vem o ponto. Fica incógnito aqui pra você. Você pode refazer o pensamento inicial? Com certeza, João. Faça agora. Refaça agora, né, na verdade. Vamos lá, ó. Deixa eu até apagar aqui. Vou só deixar essas informações aqui do lado. Pra depois eu não ter que refazer aqui e passar pra cá. Porque aí qualquer coisa a gente já faz direto, né? Ó, vamos lá. Primeiro, denominar quem é X e quem é Y, né? Como a gente não sabe a quantidade de meninos e meninas, a gente coloca um que é X e outro Y porque fica mais fácil trabalhar. Então, X é o número de meninos, certo? E Y é o número de meninas, beleza? Então, vamos lá. No enunciado, fala assim.
Cadê? A professora observou a chegada de seus alunos para sua aula e notou que cada estudante apertou a mão de 6 meninas e 8 meninos, certo? E o número de apertos de mão entre meninos e meninas foi 5 a menos do que o dos outros tipos de aperto de mão, certo? E aí vamos lá. E aí, como toda menina apertou a mão de 8 meninos, certo? Porque são 8 meninos, né? Então cada menina apertou a mão dos meninos, no caso de 8 meninos, né? Logo, o que é que a gente conclui aqui? Vou até colocar aqui assim. A gente sabe que é 8y, certo? Do mesmo jeito, a gente sabe que cada menino apertou a mão de 6 meninas, certo? Então, 6x. Deixa eu até refazer aqui. Certo? Vou ter que... Valeu, Davi. Qualquer coisa você olha lá no YouTube, a aula depois, tá certo? Então, ó, até aqui tudo bem, né, João? Perfeito. Então vamos lá para a parte massa. Ó, cada menino apertou a mão de outros 8 meninos. E há X meninos, beleza? Então com isso, o que é que a gente tem? A gente tem que teria acontecido 8x apertos de mão entre meninos, certo? E aí, como teve 8x, né, de apertos de mão, um aperto de mão sempre é entre duas pessoas, certo? Então, se aqui era 8, é 4, 4, certo? E aí, apertaram a mão no que totalizou os 8, beleza? Então, para reescrever, para a gente saber o de cada menino, né, um aperto de mão entre os meninos vai ser 4x, beleza? Certo? Giovanni, tem umas perguntas aqui, ó. O João perguntou, você está descobrindo o aperto de mão dos meninos com meninos, certo? Isso, João. E a Stephanie perguntou, como você sabe que cada menino apertou a mão de 8 meninos? Tá, perfeito. São duas perguntas legais, eu diria. Interessantes, porque assim, pensa comigo. É porque isso é mais de lógica também. Tipo, passar uma lógica, né? Mas aí pensa comigo, ó. A gente tem as informações do próprio texto, certo? A gente sabe que, ó, são 8 meninos e 6 meninas, beleza? E aí cada menino vai apertar a mão de 6 meninas, certo? E aí a mesma coisa pro contrário, cada menina vai apertar a mão de 8 meninos, certo? E aí, ó, cada menino, ele vai apertar a mão de outros 8 meninos, né? Ou seja, pô, como é que eu passo isso aqui pro papel? Tem 8 pessoas aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse aqui, ele vai apertar dele. E esse aqui, ele vai apertar dele. E aí assim por diante. É porque isso aqui é confuso pra caramba. Deixa eu ver se tem uma solução assim mais. Mas deu pra entender, Stephanie? Que aí no total o ciclo lá vai fazer com que os 8 apertem as mãos, certo? Mas aí o que é interessante? É a gente saber que um aperto de mão sempre é entre duas pessoas, certo? E como é entre duas pessoas, a gente determina como 4x, né? Porque a gente divide por 2 e a gente descobre. Logo, do mesmo jeito, em relação às meninas, né? Cada menina apertou a mão de outras 6 meninas. Então há Y meninas, né? Logo, como são 6 apertos de mão, é 3 e 3. Beleza? Vou até apagar aqui. Pronto, então vai ser 4x e 3y. Então 4x mais 3y. Certo? Boa noite, Camila. Muito bom ver você por aqui. Então vamos lá. A gente é só pegar o total agora, né? Pra mim, mais fácil a gente trabalhar em cima desse 8y aqui, tá? Então eu vou até reescrever aqui. Então, ó, 8y vai ser igual. Aí bota um parênteses aqui.
menos 5, certo? Por que o menos 5, Giovanni? Porque a gente sabe que foi 5 a menos do que os outros tipos de aperto de mão. Então, a gente tem que retirar esse 5 daqui, certo? Então, vamos lá. Com isso, o que é que a gente tem? Vamos para uma outra informação. Anote isso aqui, tá certo? Vou deixar até aqui assim, ó. Não vou não, porque eu vou ter que apagar depois. A gente sabe que x é equivalente a 4/3 de y, né? Certo? Logo, é só a gente substituir nessa equaçãozinha que a gente fez. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter 8y, que é igual a... Aí o 4x, a gente substitui o x por essa informaçãozinha bonitinha aqui da gente, certo? Então vai ficar 4 vezes... Aí 4/3 de y mais 3y menos 5, certo? Concluindo, né? Só seguir aqui, não é isso? Tá dividindo, ó. Vamos tirar ele daqui. Vai passar multiplicando, certo? Logo, a gente vai ter, ó, 8 com 3, a gente tem que 24y, que é igual a 4 vezes 4, 16. 16y. E aí, como a gente está multiplicando por 3, né? O 3 por 3, 9y. Vou botar até aqui. Mais 9y. Isso aqui, menos 15, certo? E aí, isso aqui fica tranquilo, ó. Que a gente elimina logo a segunda parte. 16 com 9, 25. Então, 25 menos 24, porque está do lado de lá, vai passar subtraindo, né? 25 menos 24, 1y é igual. Aí, passa para o outro lado também, vai ficar 15. Ou seja, a gente descobriu que y é igual a 15. Primeira informação que a gente tem, por sinal já está aqui, ó. Certo? Acompanharam até aí? Agora é só a gente substituir e achar x, beleza? Como a gente, não sei se vocês lembram, que aqui eu tinha explicado que 8y é igual a 6x, né? Que eu até apaguei 8y igual a 6x. E aí o y a gente descobriu que é 15. Logo, 8 vezes 15 é igual a... Vou até reescrever de um jeito melhor. 6x, para ficar visivelmente mais fácil de vocês entenderem. 6x é igual a 8 vezes 15, certo? E aí, vamos lá, 8 vezes 15, tranquilinho, né? A gente já tinha feito aqui, que é 8 vezes 10 dá 80. E 8 vezes 5 dá 40. 80 mais 40 dá 120. Logo, 6x é igual a 120. X, mesma coisa que 120, dividido por 6. E aí, 6... Respondendo a Helena aqui, Pode falar. Pronto. Respondendo a Helena aqui, eu não quero parecer aquela criança chata, então a gente vai acabar literalmente agora. O Giovanni fez aqui a última questão. A gente teria mais uma questão, só que aí a gente acabou de bater 1 hora, então a gente vai acabar literalmente agora. Essa foi a última questão. Agradecer aí a presença de vocês. E é isso. Normalmente tem 1 hora de aula. A gente pode fazer a última se vocês quiserem. Vocês querem fazer a última questão? E aí, ó, deixa eu só concluir essa parte aqui. Que aí a gente sabe que foi 5 a menos do que os outros tipos de aperto de mão. E aí a gente consegue concluir que x é igual a 20 e y é igual a 15. Fechou a questão, acabou aqui. Certinho? Então, ó, nesse dia, a professora observou 15 meninas e 20 meninos, totalizando 35 alunos. Certo? Belezinha?
Foi muito massa. Eu falei pra vocês, essa questão é muito boa, pô. Eu gosto muito dela. Agora vamos para a última questão, então. Já que a galera quer aí, ó, vamos embora. Passa para outra questão aí. Calma. Não Pera aí, passa não. João Pedro pergunta. João- Qual era o ponto de interrogação que você disse que tinha aí? Ué, que ponto? Eu me perdi nessa questão, nessa pergunta aí. Como assim, ponto de interrogação? Eu lembro que você ter falado que a questão deixava um ponto de interrogação. Ah, sim, uma observaçãozinha, né, a mais. Ah, ponto de interrogação, eu fiquei tipo, como assim, né? É só uma observação. Porque aí quando for na situação dessa, o que é que você deve conferir, né? Sempre é bom você analisar direitinho todas as circunstâncias, né? Todas as situações. A gente sabe que a professora notou que cada estudante apertou a mão de 6 meninas e 8 meninos, certo? Mas aí não diz que foram as mesmas meninas e os mesmos meninos, não é isso? Então, quando for uma situação assim, você sempre dê uma olhada geral. Tipo assim, isso aqui tá tudo certo e tal, porque obviamente ela é muito no detalhe. E aí você às vezes perde um pontinho ou outro justamente por isso. Na hora de, no caso, solucionar, né? É bom você escrever, olha, explica, né, direitinho. Explica que nesse dia foram observados 35 alunos, sendo 15 meninas, 20 meninos, sabe? Explicar, tipo, como se você estivesse ensinando para uma criança que não entende nada. A dica que eu dou é essa. Sempre escreva as soluções de vocês nesse nível. Tipo assim, uma pessoa, um leigo, assim, que não entende nada. Uma pessoa que não sabe matemática. Você vai ter que explicar para ela, escrevendo na solução da sua prova. Pense que o corretor é uma pessoa que não entende matemática. E aí é bom você detalhar bem direitinho, sabe? Explicar cada passo que você fez, né? Entendeu? É só isso mesmo, certo? E aí, Daniel, como é que vai ser? A galera pediu a última questão aí, então vamos embora, né? A voz do povo é a voz de Deus, Qual que eu é diria. essa daqui? Cadê? É a 7, o slide 7. 7. Vamos lá. É a minha última questão aqui. E vamos embora. Questão de lógica pura. E ela tem uma ideia bem interessante que eu vou falar no final, depois de resolver. Então, vamos lá. André tem mais de 1.000 livros. Não, ele tem menos de 1.000 livros. Bem, ele tem que ter pelo menos um livro. Se é sabido que apenas uma dessas três afirmações é verdadeira, quantos livros tem André? Então, vou até aqui esse apenas aqui, deixa ele bem evidente. Apenas. E aí? Quantos livros tem André? Alguém tem alguma ideia? Alguém quer apresentar alguma possível solução aí? 1.000 livros. O João foi Olha, direto. temos 1000 aí um. livros. Ponto. Ele soltou 1.000. Ponto. Ou nenhum livro. Ou nem um livro. Tá bom. ou nem um livro. A última. Então, a Helena acha que não é nenhum livro a resposta. Beleza, então vamos lá. A gente já tem aqui algumas ideias. Vamos lá. Ó, em ideias onde tem proposição de verdadeiro ou tipo assim, uma dessas afirmações é verdadeira, então o resto é mentirosa, eu sempre faço por absurdo. Como assim por absurdo? Vai citando que uma é verdadeira até elas se contradizerem. Então, por exemplo, ó, se a gente considerar essa daqui verdadeira, essas outras duas aqui elas são falsas, né? Então vamos lá. André tem mais de 1.000 livros. Vamos tratar isso com verdade, tá? Então 1.001 para cima ele tem. Aí, não, ele tem menos de 1.000 livros. Eu sei. Ok, isso aqui é falso. E aí diz, bem, ele tem que ter pelo menos um livro.
Se ele tem 1.001 livros, por exemplo, ou para cima, ele tem que ter pelo menos um livro. Então, isso aqui seria verdadeiro. Só que aí eu teria duas verdadeiras, então não pode. Logo, essa minha segunda proposição aqui, a primeira proposição ela não pode ser verdadeira. Então, vamos lá. Ó. Essa daqui a gente já sabe que é falsa. Acabou de comprovar isso, porque senão ela entra em contradição com a terceira. A gente vai colocar essa daqui como verdadeira agora e essa daqui como falsa, tá? Daí a gente vai ter o seguinte, ó. André tem mais de 1.000 livros? Não. Então, André tem que ter menos de 1.000 livros, né? Ou exatamente 1.000 livros. Ele não pode ter mais. Ok. Não. Ele tem menos de 1.000 livros. Se a gente trata isso aqui como verdadeiro, então o 1.000, ele está desconsiderado aqui, né? Logo, nessa segunda aqui, ó, segunda proposição verdade. Vou colocar segunda e um V. Vamos lá, qual seria a quantidade de livros? O 1.000 está desconsiderado. E aqui está dizendo, bem, ele tem que ter pelo menos um livro. Isso aqui é falso. Então, ele não tem nenhum livro. Se ele não tem, se ele tem que ter pelo menos um livro, né? No caso, e isso é falso, ele não tem nenhum livro. E aqui está dizendo que ele tem menos de 1.000 livros. O 0, por exemplo, é menor que 1.000. Então, a gente descobre que aqui a gente tem uma possibilidade. Ele não tem como ter um número negativo de livros, né? Então, aqui a gente descobre que se a gente tratar a segunda proposição como verdadeira, a resposta é 0. Agora, vamos tentar ver quando a gente trata a 3 como verdadeira. Será que a gente vai entrar em uma outra contradição? Ou será que a gente vai achar uma nova solução? Então, vamos lá. Vou tratar essa aqui como falsa e a gente vai tratar essa aqui como verdadeira. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Terceira verdadeira. Deixa eu botar aqui, ó. Primeira verdadeira. A gente encontrou uma contradição. Coloca aqui, ó. Contra. Então, contra. De contradição. Beleza. Aí aqui a gente está tratando a 3... Meu Deus! Tratando a 3 como verdadeira. Aí a gente vai lá. André tem mais de 1.000 livros. Isso é falso. Então, André tem que ter ou exatamente 1.000 ou menos de 1.000. Beleza. Não, ele tem menos de 1.000 livros. Isso é falso. Então, ele tem mais do que 1.000, só que a gente já descobriu que ele também tem menos que 1.000 aqui. Então, ele tem exatamente 1.000 aqui, né? Exatamente 1.000. Será que a verdadeira vai contradizer isso? Bem, ele tem que ter pelo menos um livro. Tá correto. Se ele tem 1.000, ele tem que ter pelo menos um. Então, 1.000. Beleza, a gente tem duas soluções possíveis. Quando a segunda proposição é verdadeira, a gente encontra que é 0. Quando a terceira é verdadeira, é 0. E aí, Daniel, quantos livros não tem André, então? Quantos livros tem André? Sabendo que uma dessas 3 informações é verdadeira, quantos livros tem André? A gente chegou em 2 soluções possíveis. Ué, mas não tem que ter uma solução possível? Não tem que ter nada que comprove só com uma ideia só? Não. É aí que está a graça do raciocínio lógico. Se você conseguiu fazer uma ideia bater com 2 respostas diferentes e essa ideia tá correta, você não vê nenhum ponto errado nessa ideia, é porque a resposta tem, de fato, 2 soluções. Então, aí que mora um grande problema no raciocínio lógico. Normalmente, você, por exemplo, estou lá propondo essas ideias de, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira. Aí eu vou lá, segunda é verdadeira. E aí eu falo, pronto, se eu achei uma resposta aqui que não entra em contradição, eu terminei a questão. Só que aí nem sempre é assim. Às vezes você encontra uma outra solução que se você só jogasse terminar a solução e jogasse ela fora depois, você ia perder essa solução, né? Então, é sempre fundamental, essa é a ideia que eu dou, né? É sempre fundamental que você faça uma questão de raciocínio lógico, principalmente essas de verdadeiro, faça até o final, até você ter certeza que não pode sair mais nada de lá, extrair tudo dela. Porque às vezes ela tem mais de uma solução possível, às vezes você acha que ela não tem solução, mas aí você encontra uma solução depois. Então, façam até o final, e se ela tiver mais de uma solução, não estranhe. Primeiro você tenta, logicamente, excluir, né, uma das duas para ficar só com uma, só que aí, levando em consideração, ou considerando que não tenha alguma que tem mais de uma verdadeira, então você só conclui que as 2 soluções são verdadeiras. Todo mundo conseguiu entender?
são inteligentes demais. Muito bom. Essa questão é muito da hora, sabe? E é aquele tipo de questão que, assim, você pode deixar de gabaritar ela 100% por um mínimo detalhe que você esquece. Perfeito. Se for uma questão de marcar X, tudo bem, aí você veria. Mas Agora, se for uma questão de escrever, você só pegaria 50%, né? Uhum. Se fosse uma questão da Então, segunda por isso fase, que é fundamental ir até o final. justificar, você deixaria de estar ganhando uma pontuação a mais nessa questão. O que vai resultar na sua medalha, né? Então é bom você, como eu disse, ser detalhista. Seja bem detalhista. E aí, assim, acho que todo mundo que participa da OBMAP, já participou, foi medalhista, é porque fez uma resolução da hora, uma resolução ali legal na segunda fase. Explicando tudo direitinho, tá? Então essa é a dica para vocês. E fazer aquilo que Daniel fez aí no caso, que eu tinha até falado na questão anterior, terminou a questão, olha todas as informações e vê se não tem outra solução, sabe? Porque é sempre bom você estar esperto nisso. Porque aí nessa situação, né, teriam duas possibilidades aí, né? E aí vai de você, né? Tá, eu acho que, como o Daniel fez a última, né? Vocês pediram, imploraram e a gente fez a última. E aí, tudo certo então. Essa aqui foi a aula da gente de hoje. Semana que vem a gente volta na terça-feira, né? Não teve terça-feira porque foi nosso encontro de pupilos. E aí na quarta-feira ontem, Daniel tava mal. E aí hoje a gente se organizou para que tivesse aula hoje, porque assim, né? É importantíssima essa aula para vocês, principalmente para aqueles que estão se preparando para o OBMEP. E aí, como são questões de um nível bom, independente do nível aí da prova, é uma questão que faz você pensar e faz elaborar de fato a questão, né? No caso, desenvolver ali a resposta, a solução. Então é bom para você ficar pensando. Apesar de não ser seu nível, às vezes a gente pega questões de nível 1, justamente para vocês começarem a pegar os macetes que a gente usa, nosso meio de chegar até a resposta, sabe? Então é importante que vocês participem do começo ao final. Então eu agradeço aí a participação de vocês. E aí quem chegou depois ou quem quiser rever, eu vou estar postando amanhã mesmo o vídeo. Já vou deixar em upload hoje. E aí quando for amanhã eu já envio de uma vez, né? Aí tá lá no nosso canal do YouTube. Vou até passar aqui o link aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Vou passar o link aqui pra vocês, porque aí já tem a... E aí em breve a gente vai ter umas thumbnailzinhas, uns negocinhos mais da hora. Mas aí por enquanto é mais só para que vocês não percam as aulas mesmo, tá? Deixa eu passar o link aqui para vocês. Não tem erro não, é só botar Projeto GoBig lá no YouTube. E aí tem nosso logo, né? Nosso banner. E aí tem um videozinho lá da Mobfog, que foi do ano passado. E tem o segundo vídeo que é da reunião de ontem. E aí amanhã já vai ter essa aula de hoje, tá? E a ideia é que a gente grave todas as aulas para que vocês não percam nenhuma, beleza? É isso. Quer falar alguma coisa, Daniel? Agradecer a presença da galera aí, falar, reforçar, né, se alguém perdeu, quer ver algum lance, tá no jogo não, algum momento, é só ir no nosso canal do YouTube, e é isso, né? Espero vocês na terça-feira, junto com o Giovanni, e acho que é isso. Muito obrigado para geral colar, e até muito breve.